alguma coisa a meu respeito, que não vem ao caso, e comenta por que de repente ela passou a implicar com o futebol. Ela está te ouvindo agora, Beatriz, e é para ela que eu estou falando. Eu não vou deixar de fazer o meu futebol. Eu não cometo nenhuma outra loucura. Nem beber eu bebo. Então, não vou deixar de fazer o meu futebol. Avisa para ela, ou dá ou desce. Olha aqui. Mas não me parece que ele seja uma pessoa assim tão radical, né? Sim, não, o que eu estou notando é o seguinte, que ele tem razão em manter esse hobby, gostar disso. Agora, vamos para dentro dela. O que ela está reclamando que seria, vamos dizer, as razões dela? Ela está reclamando o quê? Que ela vem aguentando isso há muito tempo e que provavelmente as razões dela seria do exagero ou da forma tão maravilhosa que ele lida com o futebol, que ela se sente meio que posta de lado. Ela não vê mais que ele a vê, ou a veja como já viu. Então, ele está certo no que ele está fazendo, mas está percebendo pouco a necessidade dela de que ele dê um pouco mais de atenção a ela e não tanta atenção àquilo que é o hobby dele, que o deixa muito bem. Então é muito comum em casais que alguém se ligue tanto numa determinada coisa, no trabalho, num hobby ou em alguma coisa sua, que de certa forma o outro vai ficando assim uma espécie de móvel. Ele está ali, eu fico satisfeito que está, mas só o vejo quando o necessito e não dou a atenção necessária que um casal ou duas pessoas juntas que estão há muito tempo juntos precisam. Então, cada um tem que ver quais as necessidades que estão sendo postas de lado ou que está carecendo. Então, a minha colocação é que ele se dê conta do quanto ele está deixando de vê-la e ela o quanto está carente dessa visão de valor que ele está dando para o futebol e ela dizendo que ela não está recebendo quase nada. Então, eu acho que é um diálogo, de novo, parecido com o anterior, que os dois devem ter para equilibrar a relação a dois. Sim. Mas ela está nos ouvindo agora. Pois é, eu fiquei mais do lado dela nesse momento, porque acho que a carência que ela tem pode ter uma densidade que ele precisa ver e ouvi-la. No sentido de que ela não está provavelmente contra o futebol dele, ou querendo que ele nunca mais fale em futebol e não vá isso ou aquilo. Eu acho que ela está pedindo uma visão um pouco mais delicada dele para ela. Então, quem sabe, né, ao invés de dar ou desce, é sentar e bater um papo, né? Que ele mais dê do que desça. Não, é que parece assim que é uma coisa de birra, né? Parece que os dois estão... Ela está proibindo o futebol dele e ele, então, como está sendo proibido, não quer saber de falar. Quando, na realidade, eu acho que está faltando um acordo em que os dois poderiam receber o que está faltando, um dando mais do que o outro não está recebendo. Tá certo. Muito bem, nós temos agora 10h27, não é? 10h27. O Ricardo Coelho está querendo fazer uma pergunta. Querendo não, vai fazer uma pergunta. Vamos ouvir. Certo. Bom dia, Dr. Maia. Eu li em algum lugar que dizia assim, que na loucura, aliás, que no amor havia uma certa loucura e que na loucura havia certas razões, né? Tem uma música da Legião Urbana que é Eduardo e Mônica,
que inclusive está para ser lançado, acho que esse ano, o filme, né, sobre a vida do Eduardo e da Mônica, que a música foi feita em cima de fatos reais. Parece que Eduardo e Mônica eram amigos ali do Renato Russo e eles conviviam. Aí o Renato fez essa música, né, que foi um grande sucesso, e no primeiro verso da música diz assim, ó: quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E no mesmo verso também diz: quem um dia também poderá dizer que não existe razão? Então, esse seu paciente aí, né, que disse que já morreu, que tal, que só o corpo dele que não sabia, não me parece que tem uma certa razão nessa loucura dele, e que o coração dele também tinha razões, que tem o ditado que diz, né, que o coração tem razões que até a própria razão desconhece. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tá, um abraço. Certo. Não, realmente ele tocou num ponto assim de aprofundamento dessas posições assim mais sofisticadas, relacionada ao racional e o afetivo. Sim, eu não entendi a pergunta do Ricardo. O que ele quer dizer é o seguinte... Ficou muito sofisticado. Por exemplo, nesse caso, as razões, vamos dizer assim, irracionais dele, porque se eu preconizo a vida e o terapeuta levanta a hipótese de que ele perdeu um amor, mas que ele é um homem jovem, que ele pode buscar uma outra mulher e se reequipar e voltar a enfrentar a vida, ele, na sua razão afetiva, amorosa, que aí então se considera, aliás, a paixão é considerada uma doença grave, né? Aliás, todas as problemáticas afetivas maiores estão ligadas às paixões. As grandes paixões são o amor, o ódio, o medo e a raiva e o rancor. São chamados gigantes da alma. Se eu não tenho condições de lidar com esses gigantes, no sentido assim de que eu os levo à racionalidade, por isso que a gente diz que quando se pensa numa terapia, na realidade eu estou pensando racionalmente, tentando entender os meus afetos e as motivações afetivas, de certa forma cegas, que levam a condutas que não têm muita explicação ou são chamadas irracionais. Então, o quanto eu racionalizo, eu começo a fazer uma das coisas mais importantes que a gente teria que fazer, que é, racionalizando os afetos, eu aumento o que a gente chama de inteligência afetiva, porque a nossa inteligência racional, ela é bastante lógica, 2 e 2 sempre são 4, e na inteligência afetiva, que gera conduta, 2 e 2 pode ser 3 ou 5. Então, se eu consigo juntar as duas matemáticas numa solução intermediária, eu realmente vou gerar mais capacidade de controle de conduta e vou ficar mais sábio, mais inteligente afetivamente e não vou ser vítima das paixões que me fazem viver intensidades que são de difícil, vamos dizer assim, resolução depois de eu me atirar nas paixões. Então, por isso que se diz que o amor realmente é uma doença que quanto mais capaz eu for de controlá-la, no sentido assim de racionalizá-la, mais eu seria capaz de usufruir as características intensas do amor e usufruir o amor sem as perdas mais graves que a gente vê nas paixões, que são tomadas de posição que daqui a alguns meses eu noto que são totalmente erradas e anacrônicas. Então, o que ele quis saber é como fazer ou melhor, como me tornar mais inteligente ao lidar com as paixões. Por isso que eu digo que eu só posso ser mais inteligente com as paixões na medida que eu as entendo racionalmente. Então eu ganho poder.
O Newton Ville, ele diz, Bea, pelo que sei, paixão e patologia têm a mesma origem gramatical. Assim, uma paixão pode levar a uma patologia. Exato, tu vê que ele está, de novo, tomando uma posição mais racional em relação ao que eu disse, que as doenças, vamos dizer assim, da paixão, são as que geram as maiores problemáticas de relacionamento. Todas as grandes tragédias ligadas aos grandes amores estão de prova. Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, as tragédias de Shakespeare, Hamlet, são todas elas ligadas a vivências de paixão, vinculadas à mulher amada, ao homem amado, e às relações do pai com a mãe e do pai com a mãe comigo. Então, essas vivências todas estão baseadas na minha educação e na minha formação afetiva. E se é aquilo que a gente sempre fala, que se a minha origem de base afetiva vem de um casal que se respeita, que se ama, e pelo menos mantém a estrutura afetiva durante 10 ou mais anos, provavelmente a minha estrutura de capacidade de lidar com meus afetos e com a minha conduta, geralmente é de mais alto nível que problemas outros que as pessoas têm na sua família de origem. Mas quando eu não tenho essas bases, então eu tenho que aprender depois. Porque as problemáticas que eu tenho me levam a esses lugares de consulta onde eu posso racionalizando as coisas, me entendendo mais, aumentando a minha capacidade de percepção de por que eu ajo dessa ou daquela maneira, ganhando poder. Muito bem. Olha, aqui uma amiga que pede para não ser identificada, ela disse que viveu a mesma situação, que os filhos cresceram, o marido sempre teve uma vida fora de casa, com futebol, com os amigos dele, a cervejinha dele. Ela acha que ele também nunca chegou a ser um pulador de cercas, mas quando ela ficou sozinha, ela pegou no pé dele, até que eles brigaram. Depois da briga, ela acabou buscando atividades para ela. Hoje eu pratico biodança, tenho um grupo de amigas e tenho uma vida pessoal. A vida dele continua do jeito que ele quis. Eu não interferi mais, porque nós chegamos a romper. Não por causa do rompimento, mas porque realmente a palavra certa é essa, birra. Falta do que fazer. Ela deve se ocupar com coisas que a interessem e se ele sempre fez futebol, que continue fazendo. Pois é, esse eu acho que é uma das soluções, mas o que antes dessa solução mais objetiva que ela conseguiu com a biodança, as discussões levam a eu ter capacidades pessoais, porque os convívios, depois de um certo tempo de relacionamento, ultrapassam a área da paixão, onde a sexualidade é principal, e nós entramos nas zonas chamadas afetivas, de companheirismo, de parceria, de estar juntos, de gostar da companhia um do outro, mas que essa companhia um do outro não ofusque completamente os meus desejos, ou os meus hobbies, ou as minhas predileções, que sejam companhias assim como ela foi lá na biodança, e todos ali têm um objetivo comum, que é estar conversando, fazendo a biodança e se gratificando com aquilo, assim como nesse caso, se gratifica com o futebol. Agora, o acordo entre eles de serem mais parceiros, íntimos, e um apoiar o outro, é que tem uma importância capital nesse tipo de relação. Porque se eu quero manter uma continuidade de uma relação com alguém, tem que haver acertos e acordos. Senão, os ressentimentos, os ódios, rancores, agressividade, ciúmes e inveja campeiam. E aí a vida fica assim, que é terrível viver junto, por necessidade
viver afetivamente assim, aí é um drama.